E essa semana, durante o Interconnect 2026, o IT Forum conversou com a velejadora e escritora brasileira Tamara Klink, que contou pra gente um pouquinho dos segredos do sucesso que valem tanto para quem tá velejando quanto para as lideranças das organizações. Eu tento concentrar minha energia só naquilo que eu posso controlar. Então eu perco muita energia estressando por coisas que não estão dentro do meu campo de atuação, do meu campo de alcance. E eu acho que essa concentração e a descoberta de quais são os mínimos necessários são os dois princípios que eu tento seguir dentro da minha cabeça para conseguir chegar até o fim. Em tempestade, por exemplo, é uma ocasião onde não adianta a gente perder muita energia, o medo, com o susto, com a imaginação de tudo que pode dar errado, porque isso consome uma energia mental enorme e isso não nos ajuda a resolver os problemas. Então, quando tem tempo muito ruim, eu tento me concentrar ao máximo só naquilo que eu posso controlar. Eu posso diminuir as ondas? Não. Eu posso diminuir o vento? Não. Mas eu posso tentar abrir um pouco para leste ou para oeste, para de repente pegar ventos um pouco menos fortes. Tá, sim, isso sim. Então, vou tentar controlar isso. O que já quebrou, às vezes quebra coisa, eu não posso mudar. Mas talvez eu possa antecipar as coisas que ainda não quebraram e olhar, garantir que elas não vão quebrar, diminuir um pouco os esforços em alguns equipamentos, nas velas, nos trilhos, para evitar ter problemas futuros. Então eu vou tentando economizar energia o quanto eu posso. Eu acho que não é um exercício de performance, é um exercício de resiliência, o máximo que eu puder. Parceira da NTT Data, a velejadora também comentou sobre o momento que estamos vivendo e como ela faz para lidar com o incerto, tanto no mar quanto na era da IA. Eu acho que eu tenho os meus pés bem presos no chão quando eu lembro que a gente está dentro de um planeta com leis da física e com limites planetários. Esses limites planetários, que são os limites que a gente tem para que o clima continue a funcionar da maneira como ele funciona, para que ele continue sendo previsível, para que ele continue seguindo tendências que ele seguiu até então. Para mim, são os limites concretos. Toda vez que eu tenho dúvidas sobre o futuro, eu tento voltar o máximo possível para o que eu conheço de concreto. No barco é relativamente fácil, porque os limites concretos são muito visíveis e evidentes. São as ondas, a água, são as leis da física e os ventos que eu não vou mudar, mas que podem vir, que podem ser. Tem um campo de uma parte de incerteza que eu não sei qual é a força exata dos ventos, não sei qual é a frequência de tempestades ou não sei quando é que os ventos vão começar a mudar, mas eu sei que eles respeitam algumas leis e eu tenho uma ideia do que eu posso encontrar. Eu acho que quando eu estou em dúvida sobre o futuro, eu tento me lembrar de tudo que existe, né? Que é a natureza. Tudo que existe ao nosso redor, essa sacola, esse sofá, essas almofadas, são feitos de matéria que saiu de algum lugar. São feitos de matéria que um dia foram florestas soterradas e que a gente tirou do fundo do oceano e transformou em poliéster. O seu celular, ele é feito de vidro, que um dia foi areia da praia, metais que um dia foram montanhas. E a minha segurança e minha perspectiva em relação ao futuro tem a ver com o quanto de nós é a natureza. E é tudo, né? Porque todos nós nascemos, envelhecemos, ficamos doentes, depois nos recuperamos, podemos nos multiplicar e não tem nada no mundo que não seja natureza. E para mim, acho que quando a gente ouve a discussão sobre inteligência artificial, é nisso que eu penso. Em quanta energia isso consome e o que isso traz de bem ou de não tão bem para os humanos que existem, que estão aqui. Além disso, Tamara aproveitou para contar sobre a sensação de ser mulher dentro do contexto marítimo e quais são as barreiras que ela precisou ultrapassar para seguir na carreira. E uma coisa que eu acho interessante, especialmente para as mulheres, é que uma vez que a gente está no mar, o gênero não existe mais. A gente se torna universal, a gente é só um humano, e isso é bastante libertador, porque muitas vezes quando a gente está em terra, a gente tem alguns desafios que são muito ligados ao nosso gênero, e muitos deles vêm também de crenças limitantes, ou vêm às vezes de faltas de exemplos, e quando a gente está no mar, essas coisas começam a não ter mais tanta importância. E é uma sensação para mim que é muito divertida de poder ser só um ser humano
que é tão vulnerável, tão frágil e que só tá lá graças a essa criação, essa construção coletiva que é a navegação.